Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta segunda-feira, Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. Hoje a igreja celebra o dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos, viu? Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha colocar 2 pequenas moedas e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva, por mais do que os outros, colocou mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhe sobra. Esta, porém, deu de sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa FM do meu amigo Evaldo Gabriel e também aqui da Rádio Vida Nova FM de Franca. Hoje apresentado o programa, Supermanhã com meu amigo Alexandre Campos. Deus abençoe todos vocês, que a sua semana seja abençoada por Deus. Hoje, como eu disse, a igreja celebra o dia de Santa Cecília. Eu vou falar só um pouquinho da história dela, porque é magnífica a história de Santa Cecília. Ela, desde criança, ela já fez um voto de permanecer virgem, castra para o resto da vida. Então ela ofereceu essa virgindade para Jesus, ela fez esse voto de castidade. E o tempo foi passando, Cecília gostava muito de ler sobre filosofia, coisas da igreja, principalmente sobre música. Ela era apaixonada em música. E o tempo foi crescendo e os pais viram que ela fez esse voto, mas não compreenderam. E o que eles fizeram? Quando ela já estava na adolescência, prometeu ela em casamento, como um homem, um pretendente também nobre da cidade, porque ela era de uma família nobre. Então, os dois casaram-se. Isso mesmo, Cecília casou com esse homem. E no dia da noite, na noite de núpcias, olha que história interessante, na noite de núpcias, ela falou e contou toda a verdade para o seu marido. Falou assim: eu ofereci minha virgindade para Jesus, porque eu tenho um anjo que está comigo o tempo todo do meu lado, me protegendo. Então, se eu quebrar esse voto, esse anjo vai embora. Olha só o que ela disse para ele. Ele então ficou comovido com a história de Cecília. O que ele fez? Eu só vou te respeitar se eu ver o anjo. E ela então disse: tem um homem, o papa daquela cidade, ele estava nas catacumbas, porque ele estava sendo perseguido, os cristãos estavam sendo perseguidos. Então ela pegou e falou para ele assim, pro marido: vai lá visitar o papa, porque você vai ver o anjo. Não é que ele ia ver o anjo, mas na cabeça dela ele ia se converter, porque o papa era um homem muito de Deus. Então ele foi com o seu irmão, chegando lá nas catacumbas, com as pregações do sermão do Santo Papa, ele se converteu. Você acredita que os dois, o irmão e ele, se converteu? E chegando para a cidade, eles respeitou ainda mais Cecília. A hora que ele chegou na casa, olha que história linda, ele chegou na casa, ele viu Cecília ajoelhada diante do altar e do lado dela o anjo a protegendo. Daí então eles se renderam ao cristianismo mais e mais. E sabe o que aconteceu? O rei daquela cidade descobriu, então mandou matar os 3. Então ela foi morta, Cecília, o marido e o irmão, que é o cunhado dela. E ela permaneceu castra diante de Deus. Que Santa Cecília possa nos ajudar a ser melhores, porque nessa história magnífica dessa santa que intercede pelos músicos, E hoje também esse evangelho vem falar da oferta da viúva. Olha só que belíssimo. É um dos evangelhos mais espetaculares que eu acho na palavra de Deus. Enquanto os ricos ali colocavam a sobra, e é uma quantidade boa, um número bom, um dinheiro bom, mas colocavam a sobra, esbanjavam: tá vendo aqui o quanto que eu estou colocando? Tá vendo aqui a caridade que eu faço? Eu faço essa caridade, eu posso fazer, eu posso dar um carro, posso fazer isso, aquilo, outro. E de repente vê uma viúva pobre, mas ela deu o melhor para Deus. Ela colocou 2 moedas que valores eram menores do que os ricos colocavam. Mas Jesus não queria saber do valor físico, mas sim do valor sentimental, porque ela colocou aquilo que ela tinha de melhor. Quantas vezes nós, de vez de colocarmos o nosso melhor para o Senhor, nós colocamos o tempo, o resto do nosso tempo. Tem gente que coloca o resto: se der tempo eu vou na igreja, se der tempo eu faço isso, se der tempo eu faço... Temos que dar o melhor para Deus. Deus merece o melhor.
Então o seu melhor tempo tem que ser para Deus. A sua melhor oração tem que ser para Deus. Para Deus. Já tá nada de você ser rico, você ser bem da vida, ajudar os pobres, fazer caridade, fazer aquilo outro, mas fazer isso para aparecer. Ou algo em troca, né? Tem gente que ajuda esperando algo em troca, uma cura, um milagre. Isso não é ajuda. Isso não é caridade. A verdadeira caridade é aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E detalhe, de dentro para fora. Ou seja, do coração. A sua ajuda tem que ser do coração, sem esperar nada em troca. A sua ajuda tem que ser do coração. Então, olha só que belíssima história de Santa Cecília. Esse belíssimo evangelho nos ajuda a ser melhores. Se o evangelho de hoje, se a história de Santa Cecília de hoje não fazer com que você mude de vida, meu irmão, minha irmã, não sei o que vai mudar você, não. Então reflita e deixa Deus falar com você. Lembrando que hoje nós temos o nosso grupo de oração às 19h30 com o terço, e dando continuidade às 20 horas com o grupo de oração. Esperamos por você. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz bem, até amanhã, se Deus assim nos permitir.